Salve, salve, galera! Se liga, ó, a aula já vai começar. Já baixou o material? Clica no link aqui, ó, que é gratuito. Claro, não se esquece de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você ter acesso a esse material importantíssimo. Aí, ó, professor Lustosa na área fazendo aquela correção marota da prova de matemática e matemática financeira do concurso do Banco do Brasil. Isso, concurso que aconteceu agora, provinha fresca, gabaritinho ali tranquilo, beleza? E a gente vai mostrar aqui para você, né, o gabarito da banca todo corretinho, tá? E a gente vai mostrar aqui para você como você foi. Tem uma questão que está com o gabarito, ainda que o gabarito esteja certo, existe um erro cabal na questão, porque a taxa foi dada ao ano e o tempo foi pedido em meses. Então a conta, ainda que a conta dê certo, não tem resposta em si, então a questão deve inclusive ser anulada. A gente inclusive já fez o recurso, já deixou disponível ali no nosso blog do AlphaCon, então você vai lá no blog pegar esse recurso, tá certo? As outras questões, via de regra, os gabaritos são todos corretos. O que você pode fazer, a depender do caso, tem uma outra questão, uma outra questão, né, da prova C, e eu já te mostro ela. A gente vai fazer primeiro a prova A, depois a prova B, depois a prova C, dos três, né, matemática e matemática financeira, mas lá na prova C, ou é na prova B, uma das duas, eu te mostro na hora que aparecer, tecnicamente, apenas tecnicamente, aquela questão ela não está no edital. Eu vou fazer o recurso dela também, alegando fuga do edital, porque a questão em si, ela é mais psicotécnica do que de proposição, tá certo? E aí não dá para... A gente vai, né, fazer o recurso ali para ver o que a banca vai decidir. Não é obrigada a banca a aceitar nada, mas minimamente o recurso, no compromisso que a gente tem de, tendo conhecimento do edital e olhando ali o que a banca fez, foge à ideia do edital, a concepção do que está no edital. Tá certo? No edital fala de lógica proposicional. A questão ela é de verdades e mentiras. Ainda que a lógica de proposição seja verdadeiro ou falso, mas a questão, por verdades e mentiras, ela tem um cunho muito mais psicotécnico que propriamente lógica proposicional. Então a gente vai alegar basicamente a fuga do edital e vamos deixar mais esse recurso lá, tá certo? É uma questão de matemática, uma questão de matemática financeira. Na hora que aparecer aqui na prova, eu te cito, a de matemática financeira é na prova C, se eu não estiver enganado lá do que deu a questão da diferença da taxa ao ano e o tempo em mês. Então, ainda que tenha a resposta, está errado, porque o ano não é igual ao mês, então já cai. E essa da lógica proposicional, que não é proposicional, é na prova B, salvo engano. Mas eu te mostro aqui, vamos começar pela prova A, inclusive. Diz aqui, ó, as 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Primeira, só uma assertiva é falsa neste caderno. Segunda, só duas assertivas são falsas nesse caderno. Terceira, só três assertivas são falsas nesse caderno. N, só N assertivas são falsas nesse caderno. 2022, só 2022 assertivas são falsas nesse caderno. 2023, só 2023 assertivas são falsas nesse caderno. Considerando-se as 2023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é. Essa questão é de proposição, sim. Tá? Nós vamos trabalhar com os valores verdadeiro e falso. Se a proposição ali 1 for verdadeira, só uma assertiva é falsa, vamos dizer que seria a 2, né? Isso que é falsa. Tudo bem. Aí a 3 já teria que ser verdadeira de novo, porque só uma é verdadeira, considerando aqui a primeira informação. Só que aí já deu B.O., tá certo? Porque a terceira já diz, só 3 assertivas são falsas. E tecnicamente contradiz a primeira. Tá ruim essa canetinha, né? Contradiz a primeira, na verdade é a tela aqui. Contradiz a primeira, então a 1 não é verdadeira, a 1 é falsa.
E à medida que eu sigo ladeira abaixo aqui nas assertivas, raiva. À medida que eu sigo, sempre a partir da terceira ali, sempre essa assertiva contradiz a assertiva anterior. Essa assertiva contradiz a assertiva anterior. E aí a única que dá certo, a única, é quando eu tenho na 2022. Se ela for verdadeira, ela diz assim, só 2022 assertivas são falsas. Como eu tenho 2023 e a 2022 é verdadeira, as outras 2023 são falsas. Não é isso? Perdão, as outras 2022, né? Eu tenho 2023. Como a 2022 é verdadeira, as outras 2022 são falsas. E ela é a única assertiva verdadeira. Não cabe discussão aqui. Letra D, a nossa resposta. Questãozinha de proposição, tá certo? Nos valores verdadeiro e falso, uma assertiva contradizendo a outra, e só na assertiva 2022 que ele diz só 2022 assertivas são falsas, essa é verdadeira e as outras 2022 são falsas. O que dá bem certinho, ela é a única assertiva verdadeira. Então tem uma única assertiva verdadeira. Seguindo aqui na informação, a J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especial para o concurso em que eles pretendem se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar a turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para 70 estudantes, é disponibilizado para a turma, desde que cada aluno, incluindo o J, pague mensalmente R$ 660 mais R$ 30 por cada lugar vago. Ou seja, o cara paga R$ 660, não é isso? Mais R$ 30 por cada lugar vago, tá certo? Então é 660x pela quantidade de alunos que tem e 30x, não é isso? Esses que estão, né, 30 por cada aluno que faltou, por cada aluno que não veio, por cada lugar vago. Considerando a condição estabelecida, para que se tenha arrecadação máxima, o valor de x estudantes é. E aí ele não quer o valor de x, ele ainda quer aqui a pergunta, dividindo x por 5. Aqui, ó, se você organizar, você tem 660x mais 210x, não é isso? Não, professor, 2100, por favor, né? 2100x menos 30x ao quadrado. Organizando, menos 30x ao quadrado mais 2.760x. Aí, para descobrir o valor de x máximo, como o A é negativo, esse valor do x já é, do x do vértice, perdão, né, dizendo que nós vamos fazer x do vértice, já vai me dar onde o valor da arrecadação é máximo. Ele não pediu a arrecadação, ele me pediu onde a arrecadação é máxima, então é o x do vértice, menos b sobre 2A, então x do vértice é 2.760 dividido por 60. Quando eu simplificar aqui, eu tenho 276 dividido por 6. Fazendo aqui a conta do outro lado, 276 dividido por 6, 27 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. Subtrai, dá 3. Baixa o 6, 36 dividido por 6. 6, 6 vezes 6, 36. Subtrai, deu nada. Então, x do vértice, ou seja, a quantidade de alunos em que a arrecadação é máxima é 46. Mas ele não quer o 46. Ele quer 46 dividido por 5. E ele quer o resto dessa divisão. Então, 46 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. E o resto, 1. Ou seja, o que ele quer é esse valor aqui. 1. Tá certo? Uma questãozinha aí de função, para você organizar, a equaçãozinha do segundo grau, funçãozinha do segundo grau, né? Isso, achar o x do vértice, onde eu tenho a arrecadação máxima. Pode calcular ali com 45, com 46, com 47, para você ver. Com 46 é o máximo, 45 e 47 dá até igual, e é um pouco menos do que 46, porque isso é uma equação do segundo grau. Função do segundo grau. Uma parábola com concavidade para baixo, e os valores, a partir do vértice, eles vêm se repetindo, um para um lado e outro para o outro. Tá certo? Então, dá 1 ali também. Tá? E letra B. Questão 18, bem interessante, sequencinha PA, tá certo? Sequencinha PA.
Aqui você tem que ser perspicaz, tá? Ele quer saber onde está o número 1.880 e o número 2023. Quando eu olho aqui, ó, 12, 24. Bem aqui vai aparecer 36 e segue. Então, o 1.808, se eu dividir por 12, eu vou achar 1 vezes 12, 12. Vou baixar aqui dá 6, baixo o 0, dá 5, 5 vezes 12, 60. E aí, deu 0, baixo 8, 8 não dá para dividir, coloco um 0, tá certo? E encerro a conta. Então, eu tenho 150 ali para baixo, 150 posições de 12 em 12, não é isso? Só que nunca é esse resultado que me interessa, sempre é esse resultado que me interessa. O resto 8. Então, seguindo essa lógica, eu tenho o 1.800 bem aqui, nesse pedaço, não é isso? 1.800. Agora, se eu olhar do 12 para o 13, observe. Então, vamos na mão. E é na mão mesmo, olhe para mim, é na mão. Ai, fórmula? Não, é na mão. Então, eu vou pegar 1.801, 1.802, 1.803, 1.804, 1.805, 1.806, 1.807, 1.808. Então, 1.808 está na coluna 3. Na coluna 3 eu posso ter a letra B ou a letra E. Agora me resta achar o 2023, tá certo? Só que nessa mesma perspicácia, eu vou olhando de mais 12 em 12, ou de 60 em 60, tá certo? Porque se eu estou de 12 em 12, de 60 em 60 eu posso. E aí eu tenho 1.800, com mais 60, 1.860. Com mais 60, eu vou para 1.920. Com mais 60, ai, canetinha que eu amo. Eu vou para 1.980. Com mais 60, eu vou para 2.040. Opa, passou. Passou. Então, respira. Respira. E vem só mais 36. Com mais 36, eu vou ter 6, aqui eu vou ter 11, sobe 1, 10, 2, ou seja, 2016. Então, o 2016, ele também vai estar por aqui, ó, 2016. Tá certo? O 2016 também vai estar por aqui. Tá certo? Aí, eu vou 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Próxima pernada, aqui, 2023. Na coluna 2. Então, está na 3, está na 2. E a resposta, letra E. Só marcar as posições. Questãozinha de sequência numérica, PA. É progressão aritmética, de 12 em 12. Ai, mas nessas outras colunas não é de 12 em 12. É, ó, aqui, ó. 1, 13, 25, também vai de 12 em 12. Do 2 para o 14, do 14 para o 26, do 7 para o 9, vai de 12 em 12, do 8 para o 20, de 12 em 12, do 3 para o 15, 12 em 12, do 15, 27, 12 em 12, é de 12 em 12. Só que aí eu tenho que achar a posição, tá certo? E eu preferi pegar ali pela coluna 7, 12, 24, 36, fui até o 1.800, até o 2016 e fui contando na mão. Mas eu quero é acertar a questão, eu quero é garantir meu ponto. E só vai. Próxima. 19, bem interessante essa daqui, tá certo? Você vai chegar fatalmente nos seguintes valores. Cada cadeira custa R$160, cada mesa custa R$500 e cada armário custa R$600. Fazendo as continhas aí. Pode ficar tranquilo que você vai ver que você chega nesses valores, tá certo? Ó, 4 vezes 600, 2.400. Ei, caneta do meu amor. 7 vezes 500, 3.500. 10 vezes 160, 1.600. 2.400 mais 1.600, 4.000, mais 3.500, 7.500. Eita, fechou a conta, professor. Pois é. 3 vezes 160, 480. 480 com 600, porque é uma vez 600, dá 1.080. 2 vezes 500, 1.000. 1.080 com 1.000, 2.080. Oh, é verdade, professor. Então aqui nós vamos por 1.200, por 1.000 e aqui por 320. Quando eu somar 2.520, eu estou na alternativa da letra D. Meu Deus, professor, não acredito. Pois é. E a última questão, ele faz 3 investimentos por vez, 3 tipos de investimento.
e ele tem 9 tipos de investimento. Aí ele vai explicando aqui a questão, basicamente eu quero a combinação de 9 em 3, porque eu investi em A e B e C, ou em B e C e A, ou em C e A e B, é os mesmos 3 investimentos. E aí eu posso investir então por uma combinação de 9 em 3 meses, né? Combinações diferentes de investimento. Ou seja, 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7, já simplificando 6, 3 vezes 2, 3 com 9 dá 3, 2 com 8 dá 4, 4 vezes 3, 12 vezes 7, 84. E a resposta está na letra A. E aqui a gente venceu a parte de matemática. Todas as questões têm resposta, todas as respostas são coincidentes com o gabarito da banca e nessa prova não cabe recurso em matemática, tá certo? Como também não cabe recurso em matemática financeira, vamos ver. Um cliente tem 2 opções para investir 100 mil em um prazo de 2 anos. A primeira opção oferece um retorno de 12% ao ano juro composto, mas há uma cobrança de 15% de imposto sobre os juros proporcionados. Já a segunda opção tem um retorno de 10% ao ano juro composto sem qualquer cobrança de imposto. Ao escolher a opção mais lucrativa, ao final dos exatos 2 anos, esse cliente receberá a mais em relação à menos lucrativa. Bom, a mais lucrativa é a de 12% ao ano. Ela vai me gerar um montante de R$ 121.624, tirado o imposto já, tá? R$ 121.624 tirado o imposto. A outra opção, 10% sem o imposto, ela vai me dar 121 mil. A diferença, basicamente, é R$ 624. Na opção mais lucrativa, aqui a menos lucrativa é a de 10%, a mais lucrativa é a de 12% com o imposto. Essa é a conta. Quando você fizer a conta aí, você acha. Você vai fazer 12% de 100 mil, é 112 mil. Aí você vai fazer 12% de 112 mil, ou você joga na fórmula, se quiser, do juro composto, aí pega só o juro e tira os 15%. E você vai chegar nos 121.624. Nos 10% de juro composto é mais fácil, é 121 mil rapidão ali, você chega e já resolve, e a diferença é R$ 624, sem bater muita cabeça. Um banco oferece a um cliente um investimento que lhe proporciona a taxa de juros de 1% ao mês no regime de juro composto. Esse mesmo banco também disponibiliza para o mesmo cliente uma linha de crédito de fácil acesso chamada cheque especial, cobrando a taxa de juros de 4% ao mês no regime de juro composto. Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento, ó, as duas taxas já estão aqui. 1% ao mês em 12 meses, 4% ao mês em 12 meses. Basicamente, você tem que fazer essa diferença aqui de 1,6010 para 1,1268, tá certo? Vamos só 6010 para 1,1268. Quando eu fizer a conta dá 2, aqui ficou 10 dá 4, aqui ficou 9 dá 7, aqui ficou 5 dá 4, aqui ficou 0, é 0, em porcentagem 47,42%. Não, professor, não. O cara não fez isso aqui, não. Ele já deu pronto? Ele já deu pronto. Ele já deu pronto. Seguindo ali na 28, um capital de um cliente no segmento ultra especial ficou aplicado durante 50 dias a uma taxa de juros simples de 1,5 ao mês. Ao final desse prazo, o cliente resgatou tudo e pagou R$ 4.500 referente a 22,5% de imposto de renda sobre os juros proporcionado. Aqui é o que eu escrevi com o mouse, tá? Por isso que saiu torto. Pelo investimento. Considerando no mês de 30 dias, o valor aplicado nessa operação foi. Beleza. Em 50 dias, a juro de 1,5 ao mês, então em 50 dias eu tenho 2,5%, tá certo? Já ajustando para o período. Se ele pagou 22%, 4,5% só sobre os juros, então se 22,5% é 4.500, 100% dá X, tá certo? 100% dá X. Quando eu fizer as contas aqui, eu vou ter 22,5x igual a 4.500 mais 2, 0, 450.000, x é igual a, quando eu fizer essa conta, 200 mil, tá certo? 200 mil, professor? Será?
450 mil, 22,5, tira um zero, uma vírgula, vai. Aqui dá 2, sobrou 1, 2, 3, 4. 20 mil só, né, professor? Por favor, 20 mil. Isso, 20 mil. Não, 20 mil não. 20 mil. Pago 2, 10%, 4, 20%, com mais 2,5, 4,5, 20 mil. Tá certo? 20 mil. E esses 20 mil corresponde a 2,5%. Então, se 20 mil corresponde a 2,5%, 100% corresponde a Y. Aí agora aqui, só dando uma melhorada na informação. Tá? 2,5%, 100%. Porque os 22,5 é do imposto sobre o juro. O juro é de 20 mil. E esse juro é correspondente a 2,5%, porque em 50 dias é 2,5. Agora eu vou só trabalhar aqui nas minhas continhas para 2,5y. Deixa eu só melhorar aqui. 2,5y. Ai, caneta do meu agrado. 1, 2, 3, 20 mil, mais 2, eu estou falando de 2 milhões. Então, y é igual a 2 milhões dividido por 2,5. Se eu não estiver enganado, y é igual a 800 mil reais. Letra D. 800 mil reais. Nossa, professor, parece tão fácil. Nem vou dizer que é. Vou só seguir aqui. A empresa XYZ planeja comprar um equipamento em janeiro de 2023, cujo valor à vista é de 300 mil, pagando uma entrada e mais 2 parcelas. A entrada corresponde à primeira parcela, será paga em janeiro de 2023, no ato da compra. A segunda parcela em janeiro de 2024, no valor de 150 mil. E a terceira parcela em janeiro de 2025, também no valor de 150 mil. Considerando a equivalência financeira a juros compostos, se a taxa de juros cobrada pelo vendedor é de 10% ao ano, o valor da entrada, se liga, a entrada é X. X é a entrada. Tá certo? X é a entrada. Então, você tem 300 menos X, e em cima disso, eu só não vou colocar os 1.000, tá? Mas você tem 300 menos X, porque você deu a entrada aqui para a primeira parcela. Você tem 300 menos X, mais 10% disso. Ei, caneta que eu amo. 10% disso. E 10% disso, me permita, do 300 menos X, é então 30 mais 0, menos, né? Porque aqui é 300 menos X, 30 menos 0,1x. E aí isso aqui vai gerar 330 menos 1,1x. Só que aí ele pagou, eu consigo trocar aqui a cor da caneta, consigo. Ele pagou 150 mil. Deixando então para a segunda parcela, 180 menos 1,1x. E lembra que eu só não botei os zeros aqui dos 1.000. Então, beleza. Aí aqui eu tenho 180 menos 1,1x, não é isso? Mais os 10% disso aqui. Ou seja, mais 18, não é isso? Menos, porque aqui é menos, 0,11x. Aí aqui deixa eu só apagar aqui, para você entender por que a gente chegou ali, mas você já entendeu. Então, aqui eu tenho 198 menos 1,21x. E isso aqui, acredite ou não, é a segunda parcela, que foi de 150 mil. Então, quando eu fizer a conta ali, eu vou usar só o 150, então eu tenho 198 menos 1,21x igual a 150. Jogando 1,21 para lá, 150 para cá e arrumando tudo, eu tenho 1,21x igual a 48. Fazendo essa divisão, x é aproximadamente, se eu pegar o 48 por 1,2, seria 40, e aí seria 40 mil. Só que observe que é 1,21, então é um pouquinho menos que 40. O valor que é um pouquinho menos que 40 é a letra B. Olha aqui nos meus olhos. A perspicácia. No finalzinho ali, por 48 por 1,2, dá 40, mas não é 1,2, é 1,21. É um pouquinho menos de 40, é o 39. E todo esse trabalho aqui da composição das parcelas. Ah, mas dá muito trabalho. Mas é o que tem para fazer. Beleza? Uma empresa tomou um empréstimo de 50 mil em janeiro de 2022, uma taxa de juros composto 5% ao mês. Para a amortização da dívida, a empresa pagou 30 mil em março
de 2022 e 20 mil em abril de 2022. No que se refere a esse empréstimo, o valor em reais do saldo devedor da empresa em maio de 2023 é aproximadamente, então vamos lá, 50 mil mais 5% é 2.500, dá 52.500. Aí aqui mais 5% de 52.500, nós estamos falando de 2.625. 2.625. 2.625. Confia em mim. Então, quando eu juntar 52.500 com 2.625, quando eu somar esses dois, porque os 5% dá isso, eu vou ter 5,2, 11, sobe 1, 5, 5. Aí daqui, deu ali no mês de março, estou em janeiro lá, paguei 30 mil, sobrando 25.125. Aí agora mais 5% de 2.125, isso vai dar 2.512,50 dividido por 2, isso vai dar 1.250, 1.256,25. Se eu não tiver feito nenhuma conta errada, 50, 6, 1, isso. Então, 1.256,25. Então, isso vai dar, deixa eu puxar aqui para baixo um pouco, isso vai dar 25, aqui dá 11, aqui sobe 1, 7, 8, aqui dá 3, aqui dá 6, aqui deu. Aí aqui, né, eu paguei 20 mil, final de abril, foi mais um mês, 20 mil. E ficou 6.381,25. Aí tu diz, então acabou, 6.381,25 é aproximadamente 6.381. Cuidado, aqui é onde mora o perigo. Observe, ele quer em maio. Então tem mais 5% em cima dos 6.381. É 638,12. 5%, eu pego 10%, né? Então, 5% é a metade, então vai dar 319,6. Aí eu pego aqui 319,6 e quando eu somar eu tenho 6.000. Espera lá, aqui dá 31, aqui dá 0, sobe 1, dá outro 0, 7. 6.731 centavos. Ou seja, alternativa de letra D. Presta atenção, porque essa questão é uma baita de uma pegadinha. Em que pese, você já fez ela, agora é só conferência do gabarito, gabaritinho correto, 6.700. Ai, mas eu fui induzido ao erro porque tem 6.381. Não, você não foi induzido ao erro porque a questão deixou claro que quer em maio. Beleza? E agora nós vamos corrigir a prova B. São 3 provas, já te falamos sobre isso. E eu acho, e eu só acho, deixa eu dar uma olhada aqui nessa prova aqui, ó. Se é nela, é nela que tem uma questão que a gente vai deixar um recurso feito, questão de número 18 aqui, ó. Se você estiver vendo na tela, questão de número 18, ela não é de lógica de proposição. Me perdoe o pouco que eu conheço, aí estou desde 2009 dando aula disso, estudando todo dia, tá certo? Isso é lógica psicotécnica, ela não é proposição. Aqui é verdades e mentiras, alguém que sempre mente, outra que mente às vezes. Então essa questão em si, ela cabe um recurso na concepção da fuga do edital. Isso não garante que a banca vai aceitar, não garante nada, mas a gente vai deixar feito, por respeito a você, a gente vai deixar feito o recurso, tá bom? Mas vamos resolver ela também. Então vamos lá. O fabricante sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelo é de R$ 8.800 e que o custo para a produção de 400 pares é de 4.900. Considere que o custo de produção C de X pares de chinelo é dado pela função CX, AX mais B em QB indica o custo fixo. Assim eu quero o custo para 2.000 pares de chinelos. É um sisteminha de equação, tá certo? É um sisteminha de equação que a gente vai fazer. O primeiro é 1.000 pares de chinelo, não é isso? Mais o custo fixo, que dá 8.800. O segundo é 400 pares de chinelo, mais o custo fixo, que dá 4.900. Sisteminha de equação, se eu multiplicar por menos 1 aqui e fizer a conta, eu tenho 600A igual a 3.900. Então, A é igual a 6,50. Esse é o custo do chinelo. Se A é 6,50, quando eu pegar aqui na equação de cima,
O custo fixo B é 8.800 menos 6.500, porque se cada chinelo é 6,50 e eu tenho 1.000 chinelos, então o custo fixo é de 2.300 pelica. Agora eu quero o custo de 2.000 pares. Bom, então eu tenho 2.000 vezes 6,50 mais 2.300. Eu estou falando de 13.000 mais 2.300, eu estou falando de 15.300. Muito bem, 15.300, letra C, para você aqui, de querido. Beleza? Essa questão 17 é muito interessante, porque ele fala de G máquinas, imprime G panfletos em G dias, trabalhando G horas. Depois H máquinas, idênticas às primeiras, imprimem H panfletos, trabalhando T dias, né? Nos primeiros 3 dias, panfletos idênticos aos primeiros, em T dias, trabalhando H horas. E ele quer saber, portanto, o valor de T. Então nós temos assim, ó, máquinas, panfletos, dias e horas dia. Aí eu tenho G máquinas, G panfletos em G dias, em G horas por dia. Aí eu tenho H máquinas, H panfletos em T dias, trabalhando H horas por dia. Essa é a minha grandeza desconhecida, em dias. Então, GT. Se eu tiver mais máquinas trabalhando, conversando com os dias, eu preciso de menos dias, grandezas inversamente proporcionais. Se eu tiver mais máquinas, eu preciso de menos dias. Então, fica H sobre G. Aí, se eu tenho mais panfletos, eu preciso de mais dias. Se eu tenho mais panfletos para imprimir, eu preciso de mais dias imprimindo. Então, diretamente proporcional, aqui vem G e vem H. E, por fim, horas dia, né, quando eu conversei panfletos, dias, e agora horas dia, se eu tenho mais horas de trabalho, né, isso eu tenho menos dias para trabalhar. Eu estou trabalhando mais horas ao longo do dia, então, menos dias. Inversamente proporcional, então fica HG. Aí aqui G cai com G, H cai com H, o que sobrou foi essa conta bem aqui. Então, TH é igual a G ao quadrado. Então, T é igual a G ao quadrado dividido por H. Essa é a nossa continha. G ao quadrado dividido por H, letra D. Não pode ser, só pode. 18, já falei. Vamos fazer um recursinho de fuga de edital. Isso não é lógica de proposição, isso é lógica psicotécnica, verdades e mentiras. Ainda que verdades e mentiras seja o precursor das proposições, não é proposição em si, na concepção do que é lógica proposicional. Na minha concepção, mas quem sou eu? Sou um simples professor, mas acho que fugiu o seu edital. As irmãs NT e S apostaram uma corrida. Elas têm uma peculiaridade, N nunca mente, ou seja, sempre fala a verdade, T às vezes mente e S sempre mente. Quem ficou em primeiro disse que S ficou em segundo, quem ficou em segundo disse que eu sou T, e quem ficou em terceiro disse N ficou em segundo lugar. Se T foi o segundo e for T e falar a verdade, não é isso? Aí o que eu vou fazer aqui? T falou a verdade. N, se eu colocar N aqui em cima, S ficou em segundo. Tá mentindo, então ela não pode. Não é isso? Só que se eu colocar N aqui embaixo, ele diz que N ficou em segundo, também está errado. E lembra, N nunca mente. Então não pode ser N numa dessas duas, tá certo? Ou pelo menos não pode ser T aqui, tá certo? Só que se T não pode estar em segundo e N não pode estar aqui, porque N fala a verdade, quem está aqui é S, acredite. Quem está aqui é S, mentindo, porque S sempre mente. Então S está aqui. Aí alguém disse que S ficou em segundo, essa pessoa só pode ser N, porque S está em segundo e N é quem fala a verdade, N nunca mente. E sobrou para T. Ficar aqui embaixo, N ficou em segundo, T está mentindo. Observe, T às vezes mente, nesse caso ela mentiu. E a ordem de primeiro, segundo e terceiro é NST, NST, letra I. Essa aqui cabe recurso de fuga do edital. Posso estar falando besteira e outros professores dizerem que não, isso é proposição. Na minha concepção não é, tá certo? Continuando aqui... ele vai falando aqui eu tenho 5 gerentes e 5 clientes, e como eu posso atender esses caras? Aqui, bem simplificadamente, permutação de 5. Você tem 5 gerentes, 5 clientes. Os gerentes atendem aos clientes, todo mundo. A organização de como os gerentes atendem os clientes, permutação de 5. 5 fatorial, 120. Aqui, bem adquirido, letra B. E por último, essa aqui bem interessante. Você acha que precisa fazer muita coisa, mas você não precisa. Ele diz que para ir de A1 a A2 passando por A3,
depois para ir de A3 a A1 passando por A2, depois de A2 a A3 passando por A1. Só que aí, no final, e ele deu as distâncias, 7.800, 9.900 e 11.300. Só que aí, depois ele disse que foi de A1 para A3 sem passar por A2, de A3 para A2 sem passar por A1 e de A2 para A1. E quer saber quanto ele percorreu? Soma tudo, 7,8, 9,9 e 11,3. Somou 17 com 3, 20, sobe 2. Então eu tenho 2,9 com 9, 18 com 19, sobe 1, 29. E se eu chamasse aqui de x, aqui de y, aqui de z, ao somar tudo eu tenho 2 de cada. Então é só eu dividir isso aqui por 2, dá, salvo engano, 14,5 a distância percorrida. Como se você fizesse um sistema, mas sem precisar fazer o sistema. Porque se vai de A1 para A2, passando por A3, então y mais z. Aí depois z mais x, depois x mais y. Quando somar, 2x, 2y, 2z. Deu 29. X mais y mais z, 14,5. É o que ele pediu. Foi de A1 para A3, A3 para A2, A2 para A1. Voltou. 14,5. Filezinho, matemática aqui. Só o ouro, tá certo? Todas as questõezinhas, o gabarito, inclusive condizente, mas a 18, aquele detalhezinho que a gente vai deixar o recurso pronto para você. Agora, matemática financeira, um produto é vendido à vista por 1.650 em 3 parcelas mensais iguais, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Se a taxa de juros composta aplicada mensalmente na compra for de 10%, quanto deve custar em reais cada parcela? Na moral, eu testei cada alternativa. Quando eu bati na 605, já deu. Por quê? Porque 1.655 menos 605, que foi a entrada, me deu 1.050. Não é isso? Se eu não tiver feito a conta errada. Com 10%, aqui vai para 105. E aí eu tenho 1.155. Aí quando eu tirar 605 de novo, eu vou ter aqui nesse resultado 0,55, 550. Com mais os 10%, que é 55, eu vou ter 5.0605. Ou seja, as 3 parcelas, se tu analisar aqui, R$605. Eu testei. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Mas, muito mais fácil do que eu ficar procurando parcela. Mas, rapaz, testei uma por uma. E deu o juro ali, ó, 10%. 10% de 105, de 1.050, perdão, é 105. 10% de 550, 55. Por que eu não dei 10% de 1.655? Porque primeiro eu paguei, porque já dei a primeira parcela na entrada. Um empréstimo de R$24.000 deve ser pago de acordo com o sistema de amortização constante em 6 parcelas mensais iguais, ou seja, 24 dividido por 6 dá 4.000 por mês. Muito bem. Se a quarta parcela for de 4.240, então a taxas de juros, tá certo? A taxas de juros, observe, a quarta parcela, ele já pagou 3. 3 de 4.000, porque a amortização é de 4.000, ele já pagou 12. E o juro é só de 240. Então, se 12.000 é 100%, 240 é x. Fazendo meios por extremo, se eu não for muito ruim de conta, x é igual a 2%. Tá certo? X é igual a 2%. Bem de querido, bem de boa. É só você prestar atenção, ele está falando da quarta parcela, então ele já pagou 3. A amortização é de 4.000, então ele já amortizou 12. Dos 24 sobram 12. E desses 12 ele está pagando 240 de juro, porque é 4.000 mais o juro 240. Sistema saquezinho, pá, suave. Cliente de um banco, essa questão é bem interessante, ela é muito mais interpretativa do que de cálculo. Um cliente de um banco tem uma dívida sobre a qual incide mensalmente juros compostos de 10%. Para reduzir o custo financeiro, ele busca um empréstimo que lhe permite substituir essa dívida por outra mais barata. O banco oferece a esse cliente um empréstimo a uma taxa mensal aproximada equivalente a 100% ao ano. Uma taxa mensal aproximadamente equivalente a 100% ao ano. No sistema de juros compostos. Considerando os dados apresentados, a diferença entre a taxa mensal de juros antiga e a nova taxa de juros oferecida é: antigamente era 10% ao mês. Já está lá, era 10%. Agora, o banco dá uma taxa mensal que equivale a 100% ao ano. Ou seja, a dívida dele no ano dobra. E aonde está o dobro?
E aqui é onde você tem que fazer a interpretação da tabela. Taxa mensal, fator anual, o dobro. O dobro é o 100%. O 2 aqui, ó, é uma conta, X, mais o dobro, mais 100%, mais X dá 2X. E quanto é a taxinha aqui? 6%. Então, se antes ele pagava 10% e agora ele paga 6%, a diferença é de, acredite ou não, 4%. E o seu trabalho, como eu falei no começo, era mais interpretação a partir da tabela e se ligar que esse 2,01 fator anual é o dobro, e o dobro é o 100% da taxa equivalente anual. Essa é a visão. Bem interessante essa questão, bem interessante, mas bem tranquila. Uma conta de energia no valor de 4.500 tem seu vencimento em 10/1. O cliente pagou a conta somente em 20/1. No boleto, o referente tem a informação. Após o vencimento, cobrar 2% sobre o valor da conta, multa, mais juros demora de R$ 4,50 por dia. Após 30 dias, procurar a loja. Do dia 10 ao dia 20 são 10 dias, então ele pagou R$ 45 demora. E 2% de 4.500 é 90 pila. Então, o cara pagou os 4.500, mais 90 com 45, 135. Basicamente, ele pagou R$ 4.635 na continha de luz letra A. Não. Essa estava fácil demais. A gente às vezes aqui complica. Se eu não estiver errado aqui na conta, 139 mil aproximadamente. Aproximadamente. Não vinha me... Rapaz, essa conta aqui, na boa, olhe para mim aqui, mas nem na prova eu faria. Mas Deus abençoe. Na verdade, eu ia ter que fazer, né? Para poder chegar no resultado. Minha prova não foi essa, minha prova foi A. Tá? Eu fiz a prova por incentivar a minha esposa. Então, assim, 139 mil, aproximadamente. Aí tu olha e diz, letra B. Não, abençoado. Rapaz, deu uma entradinha de 100 mil lá no começo. Dá 239 mil, quase 240. E esse valor, na letra D aqui, ó. Gente, queridão, presta atenção que tinha uma entrada lá. E essa continha aqui é chata para achar o saldo devedor. É chata. Eu admito, mas não tenho o que fazer. Tem que fazer. Dá um jeito. Dá teus pulos, tu consegue. 139 mil, mais 100 mil, 239 mil. Tá ali. Letra D, filezinha. Tranquilo? Então, da prova B, a gente fica por aqui. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, gostou da aula? Não esquece, hein? Dá aquela curtida marota aí. E é claro, a gente deixou um material gratuito para você, é só você clicar aqui no link para continuar acompanhando o melhor material com quem mais entende no assunto, beleza? Bons estudos para você e até mais.